Quando seu corpo e mente finalmente estão alinhados com suas habilidades, esse é o momento em que o despertar acontece. A primeira vez que fomos apresentados ao conceito do despertar foi no capítulo 544 de One Piece, durante o arco de Impel Down, e desde então Oda deixou o conceito mais apagado, mas voltou a destacar essa habilidade vários anos depois, com Don Quixote do Flamengo, e desde então mais e mais usuários com as suas frutas despertadas vêm aparecendo no mangá. Mas quais serão as frutas despertadas mais poderosas em One Piece? Hoje a gente vai conhecer todas essas Akuma no Mi que foram despertadas em One Piece e, inclusive, ranquear elas da mais fraca para a mais forte. Lembrando, galera, que toda semana tem vídeo sobre o universo de One Piece aqui no canal, então já desperta o botão de se inscrever aí embaixo e confere se o sininho tá ativado, beleza? Na nona posição temos as Akuma no Mi não nomeadas dos misteriosos e esquisitos guardas demônios de Impel Down: Minotauros, Minorhinóceros, Mino Koala, Mino Zebra e Mino Chihuahua. Esse último, inclusive, para quem não conhece, que aparece somente no mangá depois do time skip. Vale lembrar que eles foram os primeiros personagens citados com as frutas despertadas na obra, no caso, frutas do tipo Zoan. E apesar de serem guardas da maior prisão do mundo, eles não são tão poderosos assim, né? Tanto que o Luffy, o Crocodile e o Jinbe derrotaram 3 deles com um único golpe cada um na fuga de Impel Down. O despertar das suas frutas atribuiu a eles a sua maior característica, que é a sua resiliência, como menciona o Crocodile quando diz que eles podem recobrar a consciência em pouco tempo devido ao despertar. Na oitava posição fica o despertar da Zoan Neko Neko no Mi, modelo Leopardo do Rob Lucci. A primeira vez que vimos a fruta despertada dessa fruta foi no capítulo 1069 de One Piece. A Neko Neko permite ao usuário se transformar em um leopardo ou na sua forma híbrida. O usuário que desperta essa fruta fica com uma aparência semelhante à forma híbrida natural, porém com uma nuvem negra ao redor do pescoço, a principal característica inclusive das Zoans mitológicas, mas que pelo visto o Oda ele ficou sem opção de como hypar o visual do Lucci e decidiu dar o colete de nuvens para ele também? Ou será que aquilo são os pelos dele que se prolongaram e formaram uma espécie de coletinho? Seria um plot twist tanto, né? Além disso, o despertar concede, pelo menos até onde vimos, um grande aumento nos atributos físicos do usuário, tornando-o mais forte, veloz e resistente, mas nada muito sobrenatural. No sétimo lugar, temos a Paramecia Goro Goro no Mi, Akuma no Mi do Guild Tesouro, vilão do filme Gold. E apesar de não ser canon esse personagem e esse filme, essa é uma habilidade visualmente muito interessante e que tentou surfar na época, tentou surfar bastante no conceito do despertar, que estava muito em alta por causa do Doflamingo e inclusive que se baseou bastante nas propriedades do despertar do próprio Doflamingo, que se passa logo antes do lançamento do filme. Também chamada de fruta do ouro, essa é uma Akuma no Mi que permite ao usuário manipular ouro telepaticamente. Com essa fruta do ouro, o usuário é capaz de prender seus inimigos em ouro líquido, moldar da maneira que ele quiser para atacar, transformar as pessoas em ouro, infundindo poeira do elemento nelas e também criar uma armadura ultra resistente para a sua defesa. Já o seu despertar da Goro Goro no Mi dá ao usuário um maior alcance da manipulação do ouro, podendo absorver ainda mais o elemento ao ponto de formar um golem gigantesco como armadura, potencializando o seu poder bruto e ainda possibilitando a utilização de descargas de energia, como por exemplo a técnica utilizada no filme Gon Lira Didio. Apesar dessa Akuma no Mi ser bem poderosa, ela tem uma enorme limitação, isso porque o usuário não pode transformar as coisas em ouro, como as outras Paramecias, por exemplo, despertadas, criam as suas substâncias e conseguem transformar o ambiente ao seu redor. No caso do Guild Tesouro, ele precisa do elemento já existente no universo para poder usar as suas habilidades. Então, sem ouro por perto, a sua Akuma no Mi, mesmo despertada, acaba se tornando inútil e por isso ela fica em uma baixa colocação. Faz sentido, imagina a inflação no mundo de One Piece se ele pudesse criar ouro do nada, tá maluco? Na sexta posição está o despertar da Paramecia Diki Diki no Mi, fruta do nosso pobre coitado, nosso querido supernova Eustace Kid. A Diki Diki, também conhecida como fruta do Magnet
magnetismo é uma Akuma no Mi que concede à pessoa habilidades relacionadas ao magnetismo, permitindo ao usuário manipular força magnética e qualquer metal da maneira que desejar. Quando pensamos em magnetismo, sempre imaginamos habilidades extremamente poderosas, como outros personagens de outras obras, como Magneto da Marvel, por exemplo. No entanto, o nosso Kid aqui, o nosso grande Kid, por não ser muito criativo da cachola, só utiliza na maioria dos casos técnicas simples como atração e repulsão em objetos grandes de metal, como a mão gigante de sucata que ele costuma fazer. No entanto, o despertar da Diki Diki no Mi permite ao usuário explorar melhor o magnetismo. E o detalhe mais interessante desse despertar é que, enquanto as outras paramecias despertadas permitem a manipulação de objetos e o ambiente, o usuário da Diki Diki pode utilizar o seu poder nas pessoas, tornando-as um centro magnético, como o Kid fez com a Big Mom em Onigashima, fazendo ela atrair incontáveis vigas e metais espalhados no local, tornando impossível de se defender. O meu sonho, inclusive, na época, era de ter visto a Big Mom se tornar um satélite, feito inteiramente de metal e passar a orbitar o planeta de One Piece pela eternidade, já que teoricamente ela não poderia ser derrotada ou não poderia ser morta por ser muito resistente, e poderia ser uma saída extremamente maneira para isso. Mas talvez o Oda ele não tenha visto a mensagem que eu mandei pra ele. Então, só por isso que isso não aconteceu. Contudo, apesar de poderosa, a Diki Diki tem a limitação do metal, assim como a fruta que a gente viu anteriormente. Em um campo que não exista ou que exista pouca sucata para o Kid usar, a fruta pode não ajudar tanto mesmo com o despertar. Então, esse é um poder que infelizmente só funciona se o Kid levar ferro antes. No quinto lugar fica o despertar da paramecia Ito Ito no Mi, também conhecida como a fruta do fio, que é a Akuma no Mi de Don Quixote do Flamingo, vulgo melhor vilão de One Piece, que permite ao usuário criar e manipular que permite ao usuário criar e manipular fios extremamente finos, impossíveis de se enxergar a olho nu. Essa fruta naturalmente já concede ao usuário uma vastidão de possibilidades para utilizá-la, desde voar pelos céus com os fios segurando nuvens, física em anime, né? Vamos relevar essa parte, até controlar pessoas como marionetes. E o despertar dessa fruta estende consideravelmente essas possibilidades de manipulação de fios. Do Flamingo, por exemplo, consegue usar esses poderes diretamente de qualquer superfície, transformando o ambiente e criando uma enorme quantidade de fios, ganhando assim uma enorme vantagem de terreno e podendo inclusive hackear esses fios, mesmo sem a necessidade de contato direto, tendo dificuldade demais a vida do Luffy na batalha final entre eles com o seu recém-apresentado Gear 4. Em quarto lugar está a fruta despertada de Charlotte Katakuri, uma Akuma no Mi do tipo paramecia especial, chamada de Mochi Mochi no Mi, também conhecida como fruta do mochi. Essa é uma fruta com propriedades muito semelhantes a uma Akuma no Mi do tipo Logia. Por esse motivo, ela é denominada como uma paramecia especial. Essa fruta permite ao usuário criar e controlar massa de arroz. E apesar de ser uma fruta que não parece ser tão poderosa assim na teoria, o Katakuri conseguiu explorar ao máximo as suas possibilidades e desenvolveu técnicas que, somadas ao seu hack, se tornaram extremamente poderosas. Além disso, o seu despertar concede ao usuário uma manipulação do ambiente ao transformar em mochi, abrindo um grande leque de possibilidades para o uso em batalha, dependendo apenas da criatividade do usuário. Utilizando as habilidades do despertar da Mochi Mochi na luta contra o Luffy, Katakuri conseguiu, por exemplo, transformar todo o chão e as paredes ao redor em mochi, também ganhando uma vantagem de terreno enorme. Além disso, sendo capaz também de criar círculos de mochi flutuantes e a partir deles moldar braços hackeados, também sem a necessidade de contato direto, que reproduzem os seus golpes de forma ainda mais poderosa, principalmente pelos seus formatos quadriculados. Esse é um detalhe muito importante. Forma geométrica essa que essencialmente acaba sendo mais dura do que as outras. Fica aí a curiosidade para vocês. É por isso que inclusive o Kaku da CP9, ao se defender do Zoro, dos golpes do Zoro, por exemplo, ele se retrai todo a ponto de virar um quadrado.
Entrando agora no top 3, temos o despertar da paramecia Gacha Gacha no Mi, fruta do Douglas Bullet, vilão do filme Stampede. Os poderes dessa Akuma no Mi são semelhantes aos da Diki Diki no Mi do Kid, já que o Bullet usa para moldar objetos de peças de metal. No entanto, os poderes da Gacha Gacha no Mi não se limitam apenas a metal. O usuário da fruta pode manipular quaisquer objetos inanimados, e vale ressaltar que é necessário ter conhecimento de mecânica para explorar melhor os poderes dessa fruta. Já o despertar dessa Akuma no Mi expande o alcance desse poder, permitindo ao usuário controlar e reunir objetos inanimados a muitos metros de distância e criar estruturas mecânicas gigantescas, como o Bullet faz no final do filme, criando aquele golem gigantesco. E com a medalha de prata, agora temos em segundo lugar o despertar da Akuma no Mi mais valiosa do mundo, a paramecia Ope Ope no Mi de Trafalgar Law. A fruta da operação concede ao usuário poderes de uma sala de cirurgia, um espaço esférico onde as habilidades da fruta podem ser utilizadas. Nessa sala, o usuário pode manipular e controlar objetos e pessoas à vontade, a não ser que o seu coração não esteja em dia. Ai meu Deus, tá me faltando energia. Já o despertar dessa Akuma no Mi permite ao usuário revestir alvos específicos com a sua sala de cirurgia, não precisando se limitar somente à esfera naturalmente criada pelo poder da fruta, como o K-Room do LoL, onde ele cria um pequeno room e reveste a sua espada, podendo realizar suas técnicas fora da sala e ultrapassando a defesa do inimigo, por mais forte que ela seja, o atacando internamente. Além disso, o despertar também potencializa suas técnicas como o Shock Wile, que o LoL utilizou na Big Mom, que aparenta ser uma versão mais poderosa da sua técnica do Gamma Knife. E antes da gente ir para o primeiro lugar, vale fazer uma menção honrosa para uma Akuma no Mi que não sabemos se foi despertada exatamente, mas que é a Zoa mítica Uo Uo no Mi, modelo Seiryu do Kaido, que permite ao usuário se transformar num dragão oriental azul. Kaido é o personagem com a maior resistência da obra, isso a gente sabe, mas nunca foi dito se toda essa capacidade de resistência era resultado de um despertar. Curiosamente, o Kaido sabia exatamente o que era preciso para despertar uma Akuma no Mi, pelo menos na teoria, e foi ele quem deu a definição mais exata para você conseguir despertar essa habilidade. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que ele próprio possuía essa mesma habilidade. Há quem diga inclusive que o Kaido só conseguia entrar no seu despertar quando estava bêbado, como vimos quando ele ficou ainda mais rápido e poderoso na sua luta final contra o Luffy, mas nada confirmado por enquanto. E também vale ressaltar a paramecia chamada Ute Ute no Mi, que é a fruta de Bad One Gracie, personagem não canônico, mas nesse caso não de um filme, mas sim de uma peça teatral de One Piece que concede ao usuário transformar qualquer coisa em uma arma, como pistolas e canhões, e quando desperta permite também transformar áreas enormes ou superfícies como paredes, o mar e até uma ilha inteira. Fica aí para quem quiser depois pesquisar mais sobre o personagem. E finalmente, com a medalha de ouro, em primeiríssimo lugar, temos o despertar da fruta do Lufão, obviamente, né? A Zoa mítica Hito no Mi, modelo Nika. A fruta do Luffy, mais conhecida como Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, isso devido ao governo mundial tentar esconder o seu nome e a sua importância, é uma Akuma no Mi bem simples e comum. O usuário que a come tem o seu corpo alterado para as propriedades da borracha. Se a pessoa que a comer não tiver uma criatividade como o Luffy teve para criar as suas técnicas e gears, a Akuma no Mi não seria tão poderosa quanto é. No entanto, o seu maior segredo está exatamente no seu despertar. O indivíduo que desperta a fruta ganha as habilidades do lendário deus do sol Nika, recebendo um total domínio sobre a borracha em seu corpo, podendo diminuir e ficar gigante sem a necessidade de inflar como o Luffy fazia, dando assim total liberdade para o seu corpo. Ele pode também alterar o ambiente, transformando em uma superfície elástica, como os usuários de paramecia, mas nesse caso um pouco diferente, sem a necessidade de mudar o seu visual, sem
necessariamente transformar, mas mesmo assim o ambiente ainda se torna algo elástico. E inclusive seguindo o caminho reverso, como vimos no capítulo 1070, o Luffy também é capaz de extrair parte do seu cabelo e transformar num par de óculos, dando a ele a capacidade, com isso, de criar praticamente qualquer material físico a partir do seu corpo de borracha, usando da sua própria massa corporal para conseguir mudar, alterar a aparência das coisas. Certamente um poder onde o único limite é a própria criatividade do usuário. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo de lista, também informativo, também com um pouco de piada no meio, um pouco de ironiazinha também de vez em quando lá e cá, né? Mas é sempre bom pra gente unir todos esses fatores pra fazer um vídeo completinho aqui pra vocês. Concorda, discorda? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Lembrando mais uma vez pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. E agora confere a minha lista sobre os personagens mais poderosos de One Piece sem Akuma no Mi. Esse vídeo tá polêmico, corre lá, beleza? Até a próxima, tchau!